O negócio tá demorando pra começar a gravar. Mas logo. E obrigado. A partir desse Você momento, carregou. Não, eu não tenho mais problema com a luzinha. A luzinha agora vai direto, né, filho? Já era, né? Não vamos ficar mais enrolando, conversando e tal. E até pegar a luzinha. Já foi. Tempos passados. Agora meu computador tá, ó. Chuchu, beleza. Deu um trabalho danado, mas consegui resolver. Certo? Deixa eu colocar a pauta de hoje. Podem anotando. Tem que mandar aqui. Terceira edi. Mate. Hoje a gente vai começar com a parte lá de retomada, tá? Dos aspectos de geometria espacial. Das figuras em 3D. Certo? Vamos colocar aqui o bom dia de vocês. Vocês adoram. Não, eu vou começar a fazer ele aqui porque agora a luzinha ela deixa salvo, entendeu? Vocês estavam fazendo. A gente economizar espaço. Aí eu faço bom dia. Normalmente bom dia é em cima, né? Dessa parte aqui. Como se fosse na lousa, para você já ir se acostumando na hora que a gente voltar novamente à sala de aula. Hoje é dia 9. Hoje a menininha ela tá com a olho. Que é representando o sono que vocês tiveram para acordar hoje. Entendeu? Eu acho que isso aqui vai ser bem fácil para vocês. Mas, vamos fazer, né? Geométricas, né? Mas em 3D. 3D. 3 dimensões. Certo, vamos lá. Daqui a pouco eu até mostro algumas para vocês. E aí vai ter a primeira coisa que vocês vão fazer também para me enviar, para a gente já ir voltando aí ao costume das coisas. Tá certo? O que significa 3D? 3D, 3D, vamos, crianças? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. 3 dimensões, Tá vendo? E 3 dimensões espaciais, né? Quando a gente fala aqui. Vocês já conhecem os aspectos, né? Digamos assim, de 2 dimensões, 3D. Inclusive, vocês tiveram desenho, né? O desenho ainda foi. Vocês tiveram bonitinho, foi com o Clóvis, não foi? Eu sei que o Clóvis dá um ótimo curso de desenho geométrico. Sim, com o grande Clóvis. Gosto muito dele. Maravilhoso. Então, esse começo aqui hoje vai ser muito tranquilo para vocês, tá certo? Aqui a gente tem 3 dimensões e o que caracteriza ela é a ideia de profundidade quando a gente vai estar trabalhando. O que muda, digamos assim, né, na representação disso? Que ao invés de quando a gente faz uma figura 2D, normalmente vocês faziam assim, né? Não coloca o x e y ainda, tá? A gente colocava assim, certo? X e Y. Quando a gente está em 3D, na verdade, o plano XY ele fica no chão, como se fosse uma folha aqui assim, ó, tá vendo? X e Y. E aqui, só para vocês terem a ideia da folhinha, ela ficaria assim, ó, tá vendo? Como se fosse a base da figura geométrica. E o Z, aqui que a gente coloca para cima, é o que representa a noção de profundidade, para cima ou para baixo. Ou que eu costumo falar, as gordurinhas, né? O x negativo fica aqui para o lado esquerdo, parte da profundidade negativa fica para baixo. E o z ficaria para o fundo, lá assim, né? Ó, nessa dimensão aqui do plano. Beleza?
Alguém tem dúvida aqui nessa representação inicial aqui? Não. Tranquilo? E o que caracteriza, né, digamos assim, essa terceira dimensão? É o espaço onde a gente vive, essa noção de profundidade quando a gente coloca, tá? Eu sempre gosto de falar que essa noção, quando a gente coloca da profundidade, ela tem três formas da gente mensurá-las, né? Se a gente fosse contar só aqui, vocês estão vendo minha setinha aí, né, mexendo? Sim? Onde eu estou indicando? Sim. 2D, a gente media simplesmente figura de área, né? Que é metros quadrados, é o que cabe aqui, certo? Nessa região. Quando a gente fala na mensuração, né, da medida em 3D, tem três tipos, tá certo? Vamos comentar sobre eles agora. Então, a ideia aqui das medidas. Vocês sabem quais são? Aqui é para quem fez geometria, digamos assim, direito, né? No ensino fundamental. Alguém lembra? Como que eu meço as coisas em 3D? Isso aqui, ó. Vamos começar com os líquidos. Como que a gente mensura os líquidos? Volume. É o volume. Não, como é que a gente mede o volume desse objeto? Litro, ml, sei lá. Isso, garoto. Quando a gente está falando em líquidos, normalmente a gente usa ml, são litros, né? É a medida fundamental, digamos, deles aqui. Certo? Medidas aqui em 3D, quando a gente fala, vou até colocar aqui, são volumes, tá? Não áreas. O que cabe dentro, né, da gente, que nem o sangue que está ocupando esse espaço aqui, o corpício de vocês, a gente mede em litros. Certo? E como que a gente mede, por exemplo, a parte dos sólidos? Devia ter feito outro aqui antes, mas vamos lá, logo para os sólidos. Se fosse área, sólidos geométricos, né? A gente fala metros quadrados. Sólidos, como é que a gente fala? Metros cúbicos, né? Perfeito. Cúbico, o 3 aqui em cima, indica que ele vai de 3 em 3, tá? Por conta das três dimensões. Ou de 1000 em 1000. Por que isso, professor? Vocês já vão entender. Não percam na aula de hoje. Vocês já vão saber disso. Eu coloco, até eu gosto de colocar sólidos aqui, porque antes eu fazia líquido, sólido e vapor, né? Os três estados da matéria. Aí o vapor, que é na verdade o metro cúbico, que a gente acaba usando para medida de gases, né? Os vapores, assim. Então, se você, que hoje o pessoal comenta muito do cilindro de ar, como é que a gente compra os cilindros de ar? Eu vi, a maioria, o povo não tinha nem noção do que era. Normalmente, cilindro de ar é vendido em metros cúbicos quando vocês vão fazer. Né? Você pede lá um cilindro que tenha 2 metros cúbicos comprimido, 3 metros cúbicos, e aí isso você acaba passando depois para líquidos. Tá? Mas se você for comprar mesmo, é em metros cúbicos. Um metro cúbico, um metro mesmo, vocês imaginam como se fosse uma caixa d'água, um cubão grande. Assim, com as arestas, né, que é isso aqui, ó, os lados, todos de 1 metro. Pra vocês entenderem essa noção. E aí as massas que eu chamava do sólido, mas eu resolvi deixar assim, que aí vocês entendem mais fácil. Como é que a gente mede massa? Então, nós medimos massinhas, Grama, né? grama, né? Quilograma. Isso mesmo. Famoso kg, certo? Quilogramas. Litros a gente chama de L. Essa primeira parte normalmente é tranquila. O que vocês confundem são as transformações, né, professor? Então, eu já vou colocar aqui as principais, tá? Depois a gente vai aprender como é que a gente mede.
Sempre cai em Enem, essas coisas, todo ano. Por exemplo, você sabe qual é a principal transformação de metros cúbicos para litros? Alguém? 1 metro cúbico tem quantos litros? 1000. 1000. A ideia principal que eu coloco aqui para vocês lembrarem sempre lembra que 1 metro cúbico é uma caixa d'água. Não é a caixa d'água inteira. Tem até caixas d'água de 1 metro cúbico. Mas quanto que vocês acham que cabe num cubão assim de 1 metro? Se você olhar onde você está sentado. 1000 litros. A apresentação é boa, né? Essa ideia? Ou não? Viajei. Sempre falo isso pro povo. Pra vocês lembrarem. E aí a gente lembra de 1 decímetro cúbico, que é um abaixo, né, que a gente começa usando. 1 decímetro cúbico, decímetro é 10 centímetros. 10 centímetros é o tamanho ou de uma garrafinha, né, que você pode colocar assim, ou eu gosto de falar da caixa de leite. Quantos litros cabem dentro de uma caixinha de leite? Com 10 centímetros aí de altura e tal. Quantos que cabe numa caixinha de leite, gente? Uma garrafinha de leite? Cabe 1 litro só, né? 1 litro só. Então, 1 litro é equivalente a 1 decímetro cúbico. Tá certo? E 1 centímetro cúbico, eu falava que isso aqui parecia um cubinho muito pequeno. Aí o povo falou que é melhor eu falar 1 centímetro, que era 1 grão de areia, né? Esse 1 grão de areia, a gente escreve, né, com notação científica, que seria 0,001. Vocês percebam que ele vai indo sempre de 3 em 3, ó. 001 é o 1000 ao contrário, né? Que a gente brinca. Litros ou 1 ml, que é 1 mililitro. 1 centímetro cúbico é 1 ml. Um mililitro. Beleza? Alguma dúvida? E só faltou eu colocar aqui 1 quilo. 1 litro, a gente está pensando em água aqui, tá? Isso é importante. A densidade dos materiais aí. 1 litro de água é 1 quilo de água. Beleza, gente? Lembraram aí dessas coisas? Ou aprender agora? Lembrei. Então, fechou. E depois das medidas, a gente aprende algumas características das partes. Para não escrever características, a gente chama de aspectos. Aspectos. Quais são eles? Aqui, eu estou falando dos aspectos dos sólidos geométricos. Tudo aquilo que fecha uma região, né, bonitinho, que tem borda, tipo, não vaza, entendeu? E que seja definido por retas, pontos, né? Então você é uma figura geométrica, mas não um sólido, tá? Das pessoas. Nem mesmo você falar alguém gordinho que é redondo, que é esfera, não vale, tá? Isso aqui é só para figuras que tenham retas, bordas bonitinhas, definidas. Certo? Vamos ver se vocês aprenderam direito com o Clóvis. Se errar, eu vou falar, eu vou contar. Quais são os 3 aspectos do sólido geométrico? Estou esperando.
Eu já respondo, Tamires. Ninguém. Vou contar pro Clóvis. Pera aí, acho que o Luan falou. Deixa eu colocar aqui pelo celular, que eu vou lembrando também. Vou falar pro Clóvis. Pode falar, Luan. Pera aí. Eu falo, não. Isso, Luan lembrou de uma. Largura, comprimento e altura, todas elas têm um nome, G. Além das faces são as arestas e aí os vértices? Isso mesmo. Certinho. Então, na verdade, eu começo sempre com esse primeiro. Quem foi que falou, Sidão? Uhum. Os vértices, que para vocês eu sempre coloco a representação aqui dos pontos, tá? É o pontiagudo deles. Eu já vou dar um exemplo para vocês. Mas são pontos, não, as pontas, certo? Entre aspas aqui. O que a G comentou, essa ideia da largura, do comprimento, essas que formam as bordas, é o que a gente chama de arestas. Ou que são os lados da figura. Epa, eu escrevi aresta, são os lados. E as faces são as regiões, né? Que foi o que o Luan comentou, faces e tal. O povo lembrou, senão eu ia falar pro Clóvis, vocês iam ver. Que era para quem lembra aí, era o que ficava, né? A face, você lembra aqui, ó, na perspectiva geométrica, quando você colocava, é que aí vocês aprenderam com o plano isométrico, né? Aquele que faz assim, não foi isso? Vocês representavam as figuras? Tipo, aqui eu posso até formar um tetaedro aqui assim, ó. Aí as faces eram todas essas bordinhas aqui, são 4 faces triangulares. Foi assim que vocês aprenderam, não foi? Sim. As faces que eu não... Eu gosto de colocar aqui como são os planos, né, das figuras. Vocês podem lembrar o que vocês viam lá nas figuras geométricas. Beleza? Vamos dar um exemplo para vocês? Exemplo 1. Nosso primeiro exemplo é do cubo, né? Todos vocês sabem desenhar, mas eu gosto de mostrar essas figuras também. Eu sempre faço os dois primeiro. Exemplo 1 do cubo e o exemplo 2 do tetraedro. Certo? Todo mundo sabe desenhar cubo? Não precisa ensinar a desenhar cubo não, né? Ó, eu gosto de fazer o cubo assim, eu entrelaço ele, esses dois, ou até mais. Vocês devem desenhar melhor do que eu, esses cubos aí. E aí é só puxar. Tem, 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 que é o que dá a profundidade. Certo? Vamos colocar aqui quantos vértices, quantas arestas e quantas faces ele tem. Tetraedro, tetra é de 4, tá certo? Tetraedro é a figura mais chata que existe para você desenhar, mas é fácil você enxergá-la. E eu tenho um tetraedro aqui, minha pirâmide do cubo mágico. Vocês lembram do cubo mágico? Forma mais simples que tem de você desenhar um tetraedro. Você faz num quadrado no plano 2D, né? Lembrando daqui de perspectiva. Então, se você fosse trabalhar em 2 dimensões só, isso aqui seria um paralelogramo.
Mas como eu estou fazendo em perspectiva, então ele fica assim, ó. Aliás, essa é a técnica que eu uso para representar pirâmides. Aí você pega um pontinho aqui em cima. Ah, não, o desenho é errado. Esse aqui não é tetraedro, não. Falha no engano. Volts. O que eu errei, quem sabe? Ninguém sabe. Que não são 4 lados, né? Não são 4. Ali eu estava fazendo uma pirâmide de base quadrada. São 3 só. Aí você faz o... A base é um triângulo, entendeu? Você tem que fazer um triângulo aqui assim. Um triângulo... o mais fácil aqui, né? Um obtusângulo, um ângulo maior do que 90 e isósceles. Aí fica mais fácil. Vocês desenharem em perspectiva. Aí você pega um pontinho aqui de cima e desce. Posso fazer esse pontilhado e esses daqui a gente faz assim. Entendeu? Acho que fica mais fácil para vocês enxergarem. É uma pirâmide embaixo que é um triângulo. Vértice, aresta e a face. Esse cubo aqui é legal que dá para vocês virarem. Vocês sabem virar o cubo? Na cabeça? A pirâmide é mais fácil. Vocês querem fazer um negócio de ilusão de ótica? Dar um bug na sua cabeça? Ó, olha essa pirâmide. Tá vendo aqui? Olhando para o triângulo azul como se fosse a base. E aqui a ponta em cima. Enxergaram a pirâmide em 3D? Sim ou não? Sim. Sim. Agora, olha para essa ponta aqui, ó, tá vendo do triângulo? Essa aqui que está no meio, aí você já vai começando a virar ela. Imagina como se ela estivesse apontando para vocês, como se fosse a ponta de uma flecha. Isso daqui virou a ponta de uma flecha, ó, vindo na sua direção. E aí a base, na verdade, agora é formada por esse lado e esses dois aqui. Ó. Viram? Conseguiram virar? A gente, tipo, virou a figura na cabeça. Mó doido isso. Mas acho que vocês não conseguiram, não. Senão vocês estavam falando que tinham conseguido. Aqui. Opa. E aí, foi não? Conseguiu virar não? Na cabeça? O povo não falou nada Consegui, aqui. Brito. Calma, Pro, é que eu tô desenhando, né? Pera aí, enquanto eu já volto lá, é que eu quero mostrar um negócio aqui pra vocês. Eu tenho que aparecer inteiro, tá? Já volto a compartilhar lá a tela. Deixa eu tirar a tela do fundo aqui, pronto. Agora vocês estão me vendo grande, né? Certo? Sim. Vocês lembram disso aqui? Sim. Sim. O famoso cubo mágico. Então esse é o nosso cubinho, ó, pra vocês enxergarem. Os vértices, ó, são essas pontinhas aqui, ó, que a gente coloca, tá vendo? Aqui. São todas essas pontas. Quantos vértices tem o cubo? A gente 8. 8. A gente conta de uma forma ordenada, ó. Aqui em cima tem 1, 2, 3, 4. Lá embaixo, 5, 6, 7, 8. Tem 8 vértices. Quantas arestas? 12. 12, né? Ó. Você conta em cima, tem um quadrado que forma 1, 2, 3, 4. Tem as 4 do lado. 1, 2, 3, 4. E voltou lá para a parte inicial. Dão 8. E as 4 de baixo. 5, 8, 9, 10, 11, 12. E quantas faces? Que são os planos que formam... 6. 6 o quê? São Ah, 6? Faces. 6 quadrados, né? 6 faces quadradas, né? Certo? E me se diz que tem as diferenças.
Alguma dúvida? Não? Isso aqui a gente montava. Acho que eu já montei isso aqui para vocês, né? Na sala. Já viram montando? Então não é mais novidade. E essa daqui é a nossa pirâmide. É o tetraedro lá. Certo? O que eu estava falando para vocês é assim, se você olha do jeito que está lá na figura, você enxerga ele em 3 dimensões assim, ó, com a base triangular. Agora, quando você conseguia virar na cabeça, você estava enxergando ele assim, ó, com a ponta indo para vocês. Ou você enxerga ele assim. Essa é a coisa que você consegue virar. Beleza? Enxergaram aí na cabeça de vocês ele? Foi? Sim. Você Sim. sabe, você sabe que isso aqui era uma arma de guerra antigamente? Sabia? É usado até hoje, quando os bandidos tentam fugir da polícia. Uma das características que tem o tetraedro é que se você jogar ele, se estivesse na escola eu jogava para vocês verem, ele sempre cai com a ponta virada para cima. Eles usavam isso numa imagem muito bonitinha, mas quando tava vindo os cavalinhos eles jogavam isso com as pontas afiadas. Aí vocês já entenderam, né? Cavalinho vindo, ponta afiada, patinha, cavalo no chão. E aí foi. Triste nessa parte, devia ter pulado isso. Não sei por que que eu conto essa história. Mas enfim, história, nem sempre é bonita. Vamos, deixa eu completar aqui, ó. Voltou aí? Estão vendo a tela? Cubo. Sim. Tem 6 Sim. vértices, 12 arestas e 6 quadrados, né? Eu 8 gosto. vértices pra ser. Eu errei aqui. Eu confundi vértice com face. 8 vértices. Obrigado. Certo? Agora do tetraedro. Vamos voltar a fazer bonitinho? Quem já sabe, só escreve aí e me manda. Bonitinho. Vão fazendo aí. Primeira tarefinha que vocês vão fazer aí. Quero ver se vocês estão fazendo, tudo bonitinho. Pode mandar no zap. Todo mundo tem meu número, né? Vocês lembram? Quem não lembra é esse. Completa, faz o desenho e me manda. E os demais podem ir levantando a mãozinha. Para contar a presença de hoje. Ah, lembra de mandar a foto em pé. Foto em pé, foto em pé. Por favor. Prontinho. Podem abaixar a mão. Tá todo mundo. Deixa eu ver do Vini. Certinho, Vini. Deixa eu ver, né? Quem aqui? Agatha. Só olha as faces, Agatha. Se você está olhando para frente, lembra que eu tenho uma embaixo, mas tem a base. Lembra que ela está escondida. Veja aí. Mesma coisa para Vitória. Lembra que tem a base escondida. Aí quantas faces triangulares tem, né? A dica está no nome. Certinho, Portuga.
Deixa eu ver de Gabs. Certinho, Gabs. Ó, o cubo da Gabs ficou bonito. Você fez com régua, né, Gabs? Aí, viu? Aí o tetraedro ela falou, não vou fazer com régua, não. Só. Cadê do Sidney? Certinho, ó. O Sidney fez o tetraedro dele com a régua. E tem um aqui que eu não sei quem é, não. Quem é que tá com os bonequinhos que fala A, E, A, D? Eu não sei, é eu? Foi eu que desenhei esses bonequinhos na foto de perfil? Quem é? É o Sidão. Ah, é o Sidão. 4. Certo. Certinho, Sidão. Camille, sem problema, tá certinho. Quem tá sem câmera pode mandar o só com a resolução aqui. Fica mais fácil no WhatsApp, né? Mas no Teams também pode, que aí demora um pouco mais para eu ver. Certinho. Quem foi que me mandou aqui? Ah, o Gabriel. Certinho, Gabriel. Mais alguém quer enviar? Pessoa que tinha errado, entendeu? Que tinha errado? Só um errinho. Acho que foi a Agatha e a Vitória. O da Gi, deixa eu ver da Gi. A Gi mandou de lado. Manda de frente, mas tá certinho, Gi. Deixa eu ver da Mari. Certinho, Mari. Deixa eu ver se alguém mandou por aqui. Ah, aqui é da Tamires, que também está pedindo exercícios. A Vitória lá. Entendeu sim. Então, vamos lá. Mais alguém vai enviar? Posso resolver aí. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Foi? Ó. Os vértices são 4. São 4 pontinhos que a gente tem, né? Esses 3 aqui na base. Deixa eu ver do Luan. Certinho, Luan. Depois tem os mais complicados, vai ficar para a próxima aula. O número de aresta, que são os lados, ó, a gente tem 3 aqui, certo? Descendo, e 3 na base, são 6. E as faces são 4 triângulos, tá, gente? Às vezes, se você olha de cima ou de baixo, você sempre esquece da base, ou sempre esquece do que fica aqui no fundo, ó. 1, 2, 3, e o da frente, tá vendo? Ou a parte em cima, se você está olhando com essa ponta aqui, né, ele virado assim, você tem um de lado, dois de lado, três de lado, e o do fundão lá. Então são sempre quatro faces triangulares. Beleza? Alguma dúvida? Dúvidas? Perguntas? Vocês podem mandar pergunta também pelo Zap, coisa assim. O pessoal tá mais envergonhado, às vezes assim, fica mais fácil. E perrei aqui. Tranquilo? Posso voltar a tela? Pra mim, de boa.
Então, vamos voltar. Parar a gravação. E bom lanchinho.